Então, gente, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à Assembleia Legislativa. Nós estamos hoje cumprindo uma solicitação que vocês, coordenadores, alguns mais novos, outros nem tanto, né, desse momento de troca de experiência, que é o primeiro encontro estadual dos coordenadores das câmaras mirins e câmaras jovens de Santa Catarina. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui hoje com 35 municípios representados, daqueles que têm o programa em atuação, né? Então, atingimos quase 50% com a presença de vocês. A programação para o dia de hoje é no período da manhã. Nós fazemos alguns 3 momentos de informação, de debate, né, com alguns temas que a gente avaliou que sejam relevantes para vocês. E, no período da tarde, um momento de troca de experiências. Fizemos alguns convites para algumas câmaras, como a gente tem esse privilégio, né, de passar por todos vocês, alguns que já têm uma caminhada um pouco mais consolidada e que tenho certeza que, com as suas experiências, poderão ajudar também aqueles que estão começando agora, né, como Porto Belo, que amanhã estará dando posse aos seus vereadores mirins eleitos, e, com certeza, tem bastante experiência para o vereador Diogo, que está aqui, apreender, né, para levar para o município. Então, vou só rapidamente passar um vídeo. Acho que algumas pessoas aqui são recém-chegadas nesse cargo de coordenadores, né, do vereador mirim, e esse é um programa, uma resolução da Escola do Legislativo, que a nossa função, enquanto Escola do Estado de Santa Catarina, é incentivar a criação desse programa, né, de oferecer a vocês a formação continuada para os vereadores mirins e também, anualmente, fazer o encontro estadual. Então, essa é a nossa função enquanto Escola do Legislativo, de fomentar esse trabalho, né, no Estado e, com certeza, sem dúvida nenhuma, sem o trabalho de vocês, que até ouso dizer que 98% de todos aqui, vocês são servidores das casas legislativas ou vereadores, estão, além disso, coordenando também o programa Vereador Mirim ou Vereador Jovem. Acho que só temos um município com só o coordenador específico que eu vejo aqui, posso até ser corrigida depois, que tem só a função dentro da Câmara de Vereadores de coordenar o programa. Então, vocês já são grandes guerreiros aí de acumular esses 2 cargos. E muitas vezes não conhece a Escola do Legislativo, qual é o nosso papel. Eu falei aqui do Núcleo de Educação para a Democracia, mas a escola tem vários outros espaços, outros núcleos que podem também atender as câmaras de vocês. Então, vou passar um breve vídeo aqui para vocês entenderem, perceberem um pouco isso. Fortalecer a democracia e gerar conhecimento. A Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, é um órgão da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Aqui, você, prefeito, vereador, servidor público, estudante, cidadão, encontra cursos para a formação política, técnica e cidadã, além de programas e projetos que envolvem as comunidades para promover uma aproximação cada vez maior com o Legislativo. Os cursos são oferecidos em 2 modalidades, presenciais e à distância. No site da escola você encontra o calendário de cursos, faz sua inscrição e consegue todas as informações atualizadas. E o mais importante, todos os cursos são totalmente gratuitos e geram certificados. Com o programa Legislativo em Ação, a escola chega em todos os municípios de Santa Catarina. São cursos que investem na formação do servidor e do cidadão catarinense, aprimoram os serviços prestados à população e oferecem formação política, técnica e cidadã. Além disso, a Escola do Legislativo promove programas que aproximam estudantes da prática legislativa
gerando conhecimento e experiências que certamente transformam a educação dessas crianças e adolescentes. No Parlamento Jovem, por exemplo, estudantes de escolas públicas e privadas vêm ao parlamento e vivem a experiência de serem deputados. Eles participam de comissões e votações nos mesmos moldes do regimento interno da Casa. Como resultado prático, muitas propostas já foram acatadas pelos parlamentares e transformadas em leis estaduais. Outro programa é a formação continuada para vereadores mirins, que contribui para a formação política dos estudantes que participam dos programas promovidos pelas câmaras municipais. A Escola do Legislativo vai até os municípios e promove aulas de capacitação e atualização. E, anualmente, acontece um encontro estadual de vereadores mirins que reúne todas as câmaras mirins na sede da Alesc para mais um momento de formação. E vale um destaque especial para o PAB, Programa Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa, que anualmente acolhe 40 jovens com perfil de vulnerabilidade social para oportunidades de estágio na sede do Parlamento. E é por meio da Escola do Legislativo que esses jovens recebem qualificação na formação continuada do PAB, um caminho sustentável de gerar oportunidade e integração social. Esses são somente alguns exemplos de como a Escola do Legislativo trabalha, buscando o envolvimento da comunidade com a política, construindo cidadania por meio de acesso à informação. Acesse o site da escola e saiba como participar. Fortalecer a democracia e gerar conhecimento. É a Escola do Legislativo ainda mais perto de você. Então, aqui nós temos, vocês puderam perceber que a escola, além do trabalho que nós, vocês já nos conhecem, realizamos no campo da educação para a democracia, nós temos também a parte de formação profissional, de formação de agentes públicos e políticos, e esses são os serviços que vocês podem estar entrando em contato com a escola e também fazendo parcerias, para que sejam esses cursos, além do EAD, que é uma plataforma bastante rica, que vocês receberam na pasta de vocês como acessar e fazer os cursos, E são cursos que não são propriamente só do Legislativo, mas eles têm vários temas que são extremamente importantes para a atuação de quem trabalha lá nas câmaras, certo? Dito isso, nós vamos iniciar, então, com um pequeno diagnóstico, até para a gente ter... Às vezes, a gente está lá na nossa cidade, no nosso município, acha que está tudo muito difícil, e que aí parece que eu estou fazendo isso aqui sozinho. E aí a gente pensou, no início dessa manhã, dar um pouco a ideia de como é que nós somos dentro do estado de Santa Catarina. E aí cada um de vocês aqui tem o trabalho lá no seu município, às vezes alguns já trabalham regionalmente, a Canora, a VEV, que estão aqui, mas também é interessante que vocês percebam como é que funciona o estado todo. O material que vocês receberam, esse diagnóstico quantitativo, vocês receberam um por câmara, E aí vocês têm, quando eu for passar aqui o quadro com os gráficos, mas vocês têm aí os contatos também das suas regiões, quem são as câmaras que estão ativas, quem são as câmaras que estão em processo de implantação, e aqueles que já foram ativos, essa é a diferença, e por alguma questão, esse ano ou ano passado, ficaram parados. E aí temos um número bem significativo ainda daqueles que não possuem. Então, a gente já tenta também solicitar aqui que vocês nos ajudem a fazer um trabalho em parceria, para, às vezes, no município vizinho, trazer, convidar para conhecer como é que funciona no seu município, para a gente ter cada vez mais o programa aí estendido, para o resto do estado. Então, aqui, nós temos hoje, a partir do último, nós fizemos um contato individual com as 295 câmaras, e esse foi o resultado que a gente colheu em 2019. Nós temos hoje 77
programas, câmaras com o programa ativo funcionando, né? Nós temos 15 câmaras em processo de implantação, então, que já estão com a lei aprovada, já estão fazendo o trabalho de motivação. Isso significa que até final de 2019, a gente pode chegar aí na casa dos 100, né, programas, 100 municípios com o programa funcionando. Inativos que já tiveram o programa, tem lei no município, em algum momento o programa já funcionou, são 54. E nós temos daí 149 municípios que não possuem, né, nunca tiveram a lei, nunca tiveram contato com o programa. E aí, em cada município, nesse diagnóstico que vocês receberam, nas regiões de vocês vão ver quem é que não tem, né? Quem sabe vocês podem aí fazer essa troca e trazer para junto, né? Aqui um dado bem significativo, principalmente para mim, para eu que acompanhei. Eu entrei no núcleo em 2014, e quando eu entrei, quando a gente começou a fazer esse quantitativo, nós tínhamos assim 95% das câmaras em atuação, e naquele momento lá eram 42, majoritariamente eram câmaras mirins, né? E tanto é que a resolução da casa, daqui da Assembleia, ela chama Formação Continuada de Vereadores Mirins. Encontro Estadual de Vereadores Mirins. Só que, ao longo desses últimos 5 anos, nós tivemos aí uma inversão. Não uma inversão, mas um crescimento na área do vereador jovem, do vereador juvenil. Então, nós temos hoje, dos 77 ativos, 43 são câmaras mirins, que aí nós caracterizamos como os que atendem dos 9 aos 12 anos, né, que é do 6º ao 9º ano. Para nós, essa é considerada a Câmara Mirim. E nós temos 29 câmaras juvenis, que são aqueles acima do 9º ano. Ou com o 9º, tem alguns municípios que fazem a opção por trabalhar só com o 9º ano, outros municípios para trabalhar do 9º ao 2º ano do ensino médio. Então, com essa característica, nós conceituamos como vereador juvenil. E nós temos 5 câmaras, 5 municípios que são mais ousados, que têm os 2 grupos ao mesmo tempo. Eles têm o vereador mirim e o vereador jovem. Que eu me lembro aqui, que eu vejo, é Biguaçu, Canelinha, Descanso, né? Descanso está aqui, não está? Lá também são os 2, não? Esse ano não, mas já trabalharam com os 2. E algum outro que está aqui presente? Braço do Norte também tem os 2. E Forquilinha, exatamente. Então, esses 5 municípios, eu digo mais ousados, porque é um trabalho. Mas se trabalha com o vereador, com a Câmara Mirim, ela já é um trabalho. Imagina trabalhar com os 2 grupos diferentes, né? A Emily, que está aqui, tem 2 calendários, 2 atuações, porque trabalhar com criança do aluno de 9 a 12 anos é de um jeito. Com pré-adolescentes do ensino médio, já é outro meio diferente, né? E, então, essa é já uma ousadia que eu acho que Santa Catarina também está à frente nesse sentido. Então, a Câmara Juvenil ela tem tido essa repercussão. Empiricamente, porque não é uma pesquisa, mas a gente percebe isso porque cada edição do Parlamento Jovem Catarinense, que nós fazemos aqui na Assembleia, que são com os alunos do ensino médio, e eles ficam aqui, de cada escola sorteada, eles ficam uma semana aqui. Quando eles vão embora, a tarefa que eles levam é voltar para os seus municípios e, aonde não tem vereador mirim, eles ajudarem a implementar. Até porque eles voltam daí com a legitimidade de serem vereadores, serem deputados e deputadas jovens, né? Então, eles voltam e eles vão para a Câmara de Vereadores, para os vereadores, e solicitam. Só como eles são do ensino médio, a impressão que a gente tem é que eles também já solicitam que ele seja feito na idade mais avançada. Irineópolis, a vereadora de Irineópolis está aqui já? Não chegou ainda. Irineópolis é um caso desse. Ela fez a inscrição à vereadora
eles participaram da última edição do Parlamento Jovem, eram 5 deputadas jovens, eles foram embora na sexta-feira. Quando foi terça-feira da semana seguinte, a vereadora me ligou e disse, olha, eu recebi um ofício aqui das parlamentares jovens que foram aí para Florianópolis e elas estão solicitando que a Câmara faça a implantação do programa Vereador Mirim, Vereador Jovem aqui. E aí ela disse que essa era uma proposta dela, só que ela tinha tido uma certa rejeição pelos vereadores anteriormente, né? Só que agora, com o ofício das deputadas jovens, ela ia fazer acontecer. E aí, tanto é que ela fez a inscrição para vir aqui hoje, para também ganhar experiência. Então, essa é uma das razões que a gente acredita que, por isso, a Câmara Juvenil ou a Câmara Jovem ela tenha crescido tanto, né? Porque realmente a gurizada sai daqui, volta para os municípios e fica lá fazendo esse incremento, né? Então, aqui nós temos... Opa, voltei. Na região oeste, nós usamos aqui a divisão feita pelo IBGE, a última divisão, que é a mesorregião. São as 6 mesorregiões, né? E a gente está utilizando essas regiões como parâmetro. Então, na região oeste, nós temos 29 câmaras ativas. E aí, mas é bastante, mas também é a maior região, né? Nós temos aqui 118, se eu não me engano, municípios. Tem 3 em implantação, 24 que, por algum motivo, ficaram inativos e 62 que não possuem o vereador Mirim. Então, também é um trabalho aí para a gente estar junto com a Canor, lá, com São Miguel, do Oeste ali, está tentando incrementar mais ainda. Na Grande Florianópolis, nós temos 9 municípios com a Câmara ativa, 2 em implantação, 1 que já teve, mas não funciona mais, e 9 que nunca tiveram o programa. Então, a Grande Florianópolis, ela nos últimos 3 anos, foi uma das que mais cresceu, né? Nós já temos aqui, desde Biguaçu até Nova Trento, nós só não temos o programa em Tijucas, mas que está em implantação, que é um daqueles ali em implantação, e indo para Alfredo Wagner, lá também nós já temos quase todos os municípios. Só falta Palhoça, que ontem também já fez a solicitação para a gente estar auxiliando, né, na criação do programa. Na região serrana, nós temos 5 municípios ativos, 6 que estão inativos e 19 que nunca possuíram o programa. Então, ali é uma região que a gente precisa ter para nós, do núcleo e da escola, a gente tem 2 regiões que a gente tem que incentiva ou prioriza a nossa atuação, principalmente no Núcleo de Educação para a Democracia, no vereador Mirim, que é a região serrana e a região sul. Na região sul, a gente conseguiu avançar um pouquinho, na serrana, nem tanto assim, né? Na região norte, nós temos 13 municípios com a Câmara ativa, 4 em processo de implantação, 4 inativos e só 5 que não possuem o programa. Então, a região norte, aí, que vai de Barra Velha até Joinville, Itapuá, por ali, é uma região que é bastante consolidado o programa. Região sul, são 5 ativos, 5 em implantação, 14 inativos e 22 que nunca tiveram o programa. Então, ali também a gente tem feito desde o ano passado, aí aqui tem Braço do Norte, que a gente conseguiu com a vereadora Maria, está aqui, Armazém agora está fazendo, Tubarão também entrou em contato conosco para começar a implantação, então também estamos avançando. E o Vale do Itajaí, nós temos 16 ativos, 1 em implantação, 5 inativos, que pararam por algum motivo, e 32 que não possuem. Então, o Vale do Itajaí também é uma região grande, né? Tem 54, se eu não me engano, municípios. Mas ela tem uma presença muito forte da região da AVEV, né? Então, esses 16 ali, eles são a grande maioria da região ali que compõe
a associação das câmaras do Vale do Itapocu, que tem quase todas, só Corupá que ainda não tem, né? Ai, desculpa. Tá, estou confundindo, exatamente. Mil perdões. Aqui no Vale do Itajaí tem a Câmara de Blumenau, que é a primeira Câmara mirim de Santa Catarina, e eles estão, esse ano, comemorando 20 anos de implantação do programa Vereador Mirim. Então, nós começamos há 10 anos atrás a fazer esse trabalho pelo Estado. Blumenau já é muito anterior, né? Eles estão comemorando, então, 20 anos esse ano. Desculpa a troca. Mas aqui, então, na região do Vale, nós temos 16 ativos. E aí, nós fazemos uma ressalva. Assim. O ano passado, em alguns municípios que eu já passei aqui, a gente sempre tenha feito, socializado com vocês as outras oportunidades que o programa Câmara Mirim dá para os municípios. Um deles é a participação no programa Plenarinho, da Câmara dos Deputados em Brasília. E é muito significativo a nossa participação de Santa Catarina, porque em 2018, né, nós tivemos a Câmara dos Deputados, através do Plenarinho, eles selecionaram 12 câmaras mirins, né, do Brasil inteiro, 12. Das 12 câmaras mirins, 7 eram de Santa Catarina. Então, assim, ó, nós temos, sim, um trabalho muito bom, né, à frente de vários estados. E, assim, as 7 de Santa Catarina e as outras 5 era uma de cada estado. Né? Quem estava lá, a gente acompanhou as 7 câmaras, uma não pôde ir, né, que foi Barra Velha. E, no momento que eles fazem lá, são 2 dias de trabalho que os vereadores mirins e os alunos das escolas atuam como deputados jovens, né, e mirins. Eles fazem todo o trabalho de analisar as proposições, darem um parecer aos projetos de lei. E aí, no plenário da Câmara, do plenário Ulisses Guimarães, nós tínhamos 328 parlamentares mirins. Dos 328, 98 eram de Santa Catarina. Então, 1/3 da bancada era catarinense. Então, isso nos dá uma grande satisfação e a vontade de que a gente chegue naquele passe ali dos 100 municípios, né? E eu tenho certeza que cada município aqui que se envolve, que vê a diferença que faz esse trabalho que vocês realizam lá nos seus municípios, na realidade, que não é para amanhã, ela não é de um futuro imediato, né? Ela é de um futuro a médio e longo prazo que a gente está construindo, mas dá para ver a diferença. Né? A gente sente que os alunos que entram com vocês no primeiro dia da legislatura ou na eleição, eles são bem diferentes daqueles que saem, né, lá na última sessão daquele ano da legislatura que eles cumpriram. E essa é a nossa intenção com esse programa, então, fazer com que cada vez mais jovens, né, se apropriem da política, né? Não fiquem no senso comum que a gente diz que não gosta de política. Eu sempre digo para eles, quem está como vereador mirim porque foi eleito, já saiu da zona de conforto. Né? Já foi lá, já se candidatou, já participou de uma eleição. Então, alguma coisa, esse ser, né, essa menina ou esse menino, ou esse jovem, eles se interessam para fazer diferente. Cabe a nós, e aí esse é um outro tema que a gente vai discutir aqui depois da parte jurídica, né, que é com o professor Luciano, que é a questão do letramento político. Como eu disse, a grande maioria de vocês aqui são servidores das casas, né? Então, vocês fazem, ainda além da sua função, a coordenação. Só que fazer a coordenação do vereador mirim, do programa, é um ato pedagógico. Então, querendo ou não, vocês são professores também. Né? Podem ter alguns aqui que são de formação acadêmica, mas quem não é... E aí, assim, ó, tem Câmara que quem coordena o vereador mirim é o assessor jurídico, quem coordena o vereador mirim é a assessora de imprensa. Tem uma Câmara, por exemplo, que só tem uma servidora. Então, ela é a consultora legislativa, ela é a secretária, ela é a que faz a ata e ela coordena o vereador mirim. Então,
faz o papel também, né, de nós pedagogos, nós professores, na formação dessa gurizada. E aí a gente chama essa formação de letramento político, porque a gente precisa ter cada vez mais um outro olhar, né, para a questão da política no Brasil. E, então, esse é um quadro, né, nosso, de Santa Catarina. Não tenho a mínima dúvida que dos 27 estados da federação, nós somos, além de Minas Gerais, que tem um estado bastante, são 830 municípios, se eu não me engano, em Minas Gerais, eles não têm o mesmo percentual de câmaras ativas como nós. Então, acho que, de novo, digo empiricamente, em contato com as outras escolas do Legislativo, não existe, acho que isso também é uma boa demanda para fazer uma pesquisa científica, né? Acho que não tem nenhum outro estado que tenha a consistência do trabalho de câmaras mirins, de câmaras jovens, como Santa Catarina tem. Então, isso, eu não tenho a menor dúvida que se deve a vocês que fazem também esse trabalho. E, para quem é um pouco mais sensível, vamos combinar que é um trabalho apaixonante. Assim, eu falo sem coisa porque sou professora, mas eu vejo em cada lugar que a gente vai, às vezes com um assessor de imprensa, mas a gente sente aonde tem assim, um outro olhar, uma paixão pelo trabalho que é desenvolvido ali. Né? Às vezes, os próprios vereadores que saem da sua função, né, de vereador lá do cargo eletivo e vêm na coordenação, colocam esses alunos no carro, levam para fazer formação aqui, levam lá, tenho certeza que serão também, eles ajudam a que esses vereadores na ativa mudem também, né, o seu olhar para as políticas públicas, por exemplo, para a juventude. Certo? Alguma dúvida com relação a esse quadro geral do nosso programa aqui em Santa Catarina? Não? Nenhuma? Então, nós vamos passar para o segundo momento dessa manhã, que na conversa que às vezes a gente tem e também nos materiais que a gente encaminha para vocês, nós temos a preocupação que vocês tenham também um suporte jurídico, legal dentro das câmaras para que o programa possa se desenvolver da melhor forma possível. Nós temos hoje aqui câmaras que depois, no relato de experiência, vocês vão verem. Já tem uma caminhada bem consolidada também nessa parte jurídica, onde consegue fazer material, consegue fazer pastas, uniformes, e tem algumas câmaras que ainda estão iniciando esse trabalho. E, para isso, precisa de um conhecimento mais jurídico e legal. Além de que vocês podem, né, têm amparo legal para isso, também nos seus municípios, qualificar a formação dos vereadores mirins, contratando, né, alguns profissionais para poderem, além da escola do Legislativo, quando a gente consegue ir até vocês, mas vocês também terem, né, condições de fazer essas contratações. Então, para isso, a gente convidou o assessor jurídico da da Escola do Legislativo, que é o Dr. Gustavo Serpa, e ele vai apresentar para vocês, então, esses aspectos legais e jurídicos da questão das contratações, né, de ministrantes, palestrantes. E aí, assim, aproveitem, tirem todas as dúvidas que vocês tiverem, porque é o Gustavo que faz todo esse trabalho lá na Escola do Legislativo. Então, quando eu chego lá na Câmara de vocês, com o professor de oratória, do papel do Poder Legislativo, ele passou por uma contratação, por um crivo, que o Gustavo fez toda essa parte legal da contratação. Ok? Então, vou convidar o Serpa aqui para dar continuidade. Vamos trocar aqui os... Acho que sair. Deixa eu ver. Bom dia a todos e a todas. Como a Leia falou, meu nome é Gustavo Serpa, sou advogado, atuo na Escola Legislativa com a função de auxiliar aqui a escola nos processos de contratação e outros aspectos jurídicos que envolvem não só a questão dos vereadores mirins, do Parlamento Jovem, como todas as demandas aqui que vêm aqui dos municípios, das câmaras de vereadores, solicitando assim, os préstimos da escola para, então, executar a sua função institucional.
Na verdade, a escola ela tem uma característica que talvez seja muito própria das escolas de governo, escolas legislativas, que nós não temos um corpo próprio de docentes. A escola de Santa Catarina não dispõe essa facilidade de se ter aí docentes para poder prestar seu serviço. Apesar de nós termos alguns servidores capacitados para capacitar também servidores, nós temos aqui um certo déficit de servidores, de profissionais para poder atender as demandas. Então, com base nisso, a escola busca sempre trazer profissionais externos, pessoas com capacidade técnica, com experiência, para poder, então, desenvolver alguns conteúdos mais específicos quando nós não temos servidores da casa para poder atender. Então, com base nessa necessidade de se trazer pessoas de um corpo externo, se criou aqui, a partir de 2017, um ato de mesa aqui, que é o ato de mesa 487, que os senhores e senhoras já devem ter recebido aí uma cópia logo no início aqui, onde se traz toda essa parametrização e esses critérios para se fazer essa contratação. Então, a pessoa que vem colaborar com a escola ou com a instituição, com a Câmara, tem essa definição de colaborador eventual. Então, o colaborador eventual é a pessoa física ou jurídica que não possui vínculo empregatício ou contratual com a administração, convidada para prestar serviço de natureza técnica especializada relacionada à docência, capacitações, cursos, palestras e atividades afins, com a finalidade de atender ao interesse público. Então, esse é um conceito que não é um conceito da escola, é um conceito de caráter do direito administrativo. Então, isso você verifica na legislação federal, nas legislações estaduais, municipais, esse conceito da figura do colaborador eventual, né? Aqui o ato de mesa 487, que eu já mencionei, ele trata essa situação. Então, qual é o objetivo dessa mesa? É possibilitar com que o poder público possa contratar aí esses colaboradores de uma forma mais impessoal e mais adequada. Então, o que acontece? A forma de contratação que esse ato regula, que é a contratação direta por dispensa em razão do valor. Então, até ano passado, junho do ano passado, o limite de contratação direta é R$ 8.000. Com a alteração propiciada pelo decreto aqui 9.412, esse limite subiu para 17.600. Então, o que acontece? Até 17.600, a administração pode contratar serviços e adquirir bens sem necessidade de se fazer o procedimento licitatório. Acima desse valor, via de regra, exceto algumas questões excepcionalíssimas, se trabalha, então, com a licitação, né? Então, esse ato de mesa ele visa justamente propiciar de uma forma impessoal e de uma forma bem específica a administração para poder, então, proceder a essas contratações diretas com uma forma de resguardar aqui aí o gestor público e também os recursos públicos que a gente sabe que deve ter esse cuidado especial, né? Então, essa contratação direta, o procedimento em si é muito parecido com a compra também. Vai se comprar, de repente, uma impressora ou um ar-condicionado para a Câmara de Vereadores, até o valor de 7.600, essa compra pode ser feita direta. Geralmente se pede que 3 orçamentos, mas nesse caso aqui, como se trabalha com profissionais da área intelectual, nós criamos aqui alguns mecanismos para que não se baseie muito na questão do orçamento, porque é muito subjetiva a análise da capacidade técnica do profissional para poder ministrar determinado conteúdo. Então, para se contratar essa pessoa, depois identificado o profissional que atenderia a demanda, se tem duas justificativas que devem ser utilizadas no ato administrativo de contratação. A justificativa de contratação, que significa você especificar por que razões a administração está selecionando aquela pessoa, aquele profissional para prestar o serviço. Geralmente, isso nas câmaras é feito pelo procurador jurídico, que eu assessoro a escola nessa parte. Eu sou advogado, não sou procurador da Assembleia, mas sempre nas minhas manifestações que eu faço através de uma nota técnica, não é um parecer jurídico, é uma nota técnica, eu busco sempre avaliar aí por que razão essa pessoa está sendo selecionada para poder aí ser contratada. E a segunda situação aqui, o segundo requisito de contratação é a justificativa do preço, né? Então, como se dá essa justificativa? É criar alguns critérios impessoais e objetivos para se mensurar
por que você está pagando esse valor para determinado profissional. O fato de dispensar a licitação não significa que você pode sair contratando sem justificar. Então, justamente, essa justificativa é para quê? Para conferir legalidade ao ato administrativo. Você não pode simplesmente selecionar as pessoas aí a todo direito sem poder justificar essa contratação, essa seleção. Lembrando que não é inegibilidade, tá? Em relação à questão de singularidade e notória especialização. Então, sempre quando se traz uma pessoa nessa modalidade de contratação em razão do valor, você não precisa ser, aquele profissional não precisa ser único, ele não precisa ser específico. Claro que se você for contratar uma pessoa como um Cortella da vida, ele não vai se submeter à tabela, daí é um processo de inegibilidade, onde, obviamente, o rito é completamente diferente, e, no caso aqui da Assembleia, nem passa por mim, vai direto para a Procuradoria Jurídica da Casa, para a Procuradoria Jurídica verificar se é caso ou não de inegibilidade. Eu estou falando apenas aqui de contratação direta em razão do pequeno valor, ou seja, contratação abaixo de 17.600. Então, com base nessas justificativas aqui e como forma de a gente resolver a questão da dúvida do preço, o que a Assembleia fez em setembro? Nós, juntamente com o Núcleo de Pesquisa, fizemos um levantamento no país todo em relação de algumas tabelas de honorários que existem aí em relação à contratação de profissionais direta. Essa tabela está presente no anexo único do ato de mesa que está com vocês aí. Então, quais são os parâmetros que nós utilizamos aqui para poder fixar aí uma questão bem objetiva e bem pessoal? Se optou aqui por tabelar a questão do tipo da atividade que será desenvolvida, ou seja, você coloca qual a função, qual é o serviço que será prestado pelo profissional. Será uma palestra, será uma aula, será uma oficina, um workshop, um debate, uma mesa redonda. Então, essas metodologias pedagógicas a gente tentou prever no ato de mesa, no anexo único, na tabela, como uma forma de você poder remunerar. A pergunta que o pessoal faz quando verifica aí a tabela é o seguinte: por que palestra se remunera tanto a mais do que o curso? A justificativa é simples. Quando se pensou nesse ato de mesa, aqui nós estamos falando aqui em 2017, onde ainda o limite é R$ 8.000. Então, como o curso, teoricamente, eles são cursos que eles são mais extensos, como uma forma de você não fulminar a tua contratação direta, por exemplo, um profissional ele vai dar um curso de 12 horas, e tem doutorado. Você não conseguiria contratá-lo diretamente, por quê? Porque ia ultrapassar o limite de R$ 8.000. Então, como uma forma de poder viabilizar a contratação mais prolongada de profissionais para atividades que exigem um tempo maior, se então tem essa diferença aí, onde os cursos de carga horária mais longa, eles têm uma remuneração um pouquinho inferior. Então, essa é a justificativa que se tem também do ponto de vista pedagógico. Assim, a pessoa, para dar uma palestra, presume que está mais preparada, então tem uma abordagem pedagógica também na criação desse ato de mesa. O segundo critério utilizado por nós para tentar impessoalizar o preço, ou justificar o preço, se trata aqui da titulação de formação acadêmica do profissional. Ou seja, aquela pessoa que tem aí um título de doutor, ou um mestrado, ou uma especialização, ela recebe mais do que aquele que tem aí uma simples graduação ou não tem formação a princípio aqui. Mas a princípio a gente sempre requer que se tenha uma formação, nesse caso de capacitação. Então é uma forma também de você privilegiar, entre aspas, aí, ou fazer valer o título daquele que estudou mais, que está mais preparado para atender a demanda. Assim. Então isso é de mercado. Geralmente as pessoas com doutorado elas têm essa vantagem aí em relação àqueles que têm essa graduação, essa formação um pouquinho a menor. E o terceiro elemento aqui de composição do preço, então, é a duração da atividade que será administrada aqui. Ou seja, a escola que ela trabalha com hora-aula de 50 minutos. Isso aqui é uma construção nossa. Existem algumas escolas de governo que trabalham com 45 minutos, outras trabalham com 60 minutos. Então, foi convencionado aqui esses 50 minutos para poder remunerar a hora-aula. Onde, então, se vocês verificarem a tabela, você vai estar aí bem especificado quanto é que se remunera por hora-aula. Então, ultrapassado 50 minutos, começa a contar meia hora a aula, e você faz aí o cálculo e remunerei aqui, por exemplo, 1 hora de palestra relógio significa 1 aula e meia, 1 hora e meia de capacitação. Então, a parte de documentação não está prevista aqui no ato de mesa,
porque isso aqui é mais regramento do próprio do poder público em geral, assim. Então, cada Câmara, cada órgão público tem aí algumas características próprias de documentação. Mas, a princípio, o que a lei nos obriga aqui é a primeira coisa, com que o contratado ele esteja regular com o fisco. A regularidade fiscal ela deve ser tanto na esfera municipal, como na estadual e na federal, e também agora, que não é fiscal, mas é uma forma de regularidade, que é a certidão trabalhista agora. Então, a documentação requisitada por nós, aqui especificamente, que eu acredito que nas câmaras também não deva ser diferente, é a cópia do diploma. Para quê? Para justificar o preço que vai se pagar. Então, a pessoa tem que, se ela vai receber por doutorado, ela tem que apresentar aí o diploma ou o documento comprovando que possui esse título. A certidão negativa do município, onde ela informou o endereço dessa pessoa, ou seja, se a pessoa vai dar uma palestra lá em Jacinto Machado, mas ela reside em Florianópolis, obviamente a negativa que nós exigimos aqui é a negativa da Prefeitura de Florianópolis, para dizer que ela está quite com o fisco municipal. A estadual também é a mesma coisa, do estado onde ela está situado, o município de que ela reside. A negativa federal, acabou cortando ali, desconfigurou um pouquinho aqui e a negativa trabalhista, que são, então, esses documentos não têm alteração. Isso para a contratação de pessoa física. Também existe a possibilidade de contratação de pessoa jurídica aqui. Nesse caso aqui, as documentações são as mesmas. A gente exige ainda o diploma do profissional, porque a empresa vai indicar esse profissional. Então, para mensuração de preço, como empresa você não consegue mensurar, se utiliza aquele profissional que ela vai indicar. Vou indicar aqui a pessoa que possui um mestrado para dar capacitação, então vai se pagar a empresa de acordo com o profissional que ela indicou. E a documentação é a mesma da pessoa física, ou seja, são as CNDs municipal, estadual, federal e a trabalhista. E tem uma particularidade aqui no caso de empresa, que é o ponto 6 ali, que é o CNAE compatível com o objeto do serviço. O que é o CNAE? É o Código de Atividade da Empresa. Ou seja, vou dar um exemplo bem simples, mas bem fácil de compreender. Uma borracharia, por exemplo, ela está lá registrada como borracharia junto à Receita Federal. Ela não pode dar um curso de capacitação de oratória. No serviço de atividade dela, no código, junto à Receita, tem que estar especificado o treinamento, o gerenciamento, o treinamento pessoal, a capacitação, alguma coisa que tenha relação com o serviço que vai ser prestado. Então, isso é muito importante porque pode ter alguma dificuldade aqui, sempre quando se requisita aí a documentação de pessoa jurídica, a primeira coisa que eu avalio é o CNPJ para verificar qual o CNAE que está registrado na Receita. Porque até pode ser que preste serviço, mas depois vai ter dificuldade para receber. Outras despesas aqui que também são suportadas pela administração, no caso aqui pela Alesc, que estão previstas no nota de mesa, que é a questão da passagem aérea e terrestre do palestrante e ministrante. Essa passagem aérea ou terrestre ela é compreendida da residência da pessoa até o local onde vai ser prestado o serviço. Ou seja, se a pessoa vem de São Paulo e vai prestar uma capacitação aqui, uma palestra sobre, sei lá, o vereador Mirim, o papel do vereador para Itapema, nós pagamos o deslocamento São Paulo, Florianópolis via terrestre Itapema. Então, isso está previsto no nosso ato de mesa. E também uma segunda situação que nós temos a previsão é a hospedagem do palestrante, mais exclusivamente para Florianópolis. Por que as duas situações ela tem essa diferença só Florianópolis? Porque a Assembleia, no caso, ela tem licitado uma agência de viagens para compra de passagem e um estabelecimento hoteleiro para o caso de hospedagem em Florianópolis. Por quê? Porque esses dois contratos não são contratos da escola, são contratos da Assembleia. Então, a escola vai na carona da Assembleia, como já existem essas duas contratações para atividade parlamentar, de parlamentares que viajam, ou o pessoal de gabinete que viaja, ou também pessoas que às vezes, venham aqui no hotel de Florianópolis para poder se hospedar aqui, parlamentares. Então, se utiliza vai na carona dessa situação. Então, se por acaso vocês tiverem nas câmaras também alguma lei específica sobre isso, também não é interessante num ato administrativo, um ato de mesa ou alguma resolução, algum regulamento, se prevê também essa possibilidade de se utilizar essas contratações. Então, Florianópolis, por exemplo, se o nosso palestrante for prestar um serviço fora de Florianópolis, a hospedagem nós não temos como suportar. Nós não temos respaldo legal para isso, somente se fosse em Florianópolis. Claro, se o palestrante vem de fora e vai ter que passar para Florianópolis para depois ir até o município, para poder prestar o serviço, obviamente, a gente consegue pagar aqui a estadia dele em Florianópolis numa noite. Por exemplo, se a pessoa vai até
até, sei lá, Porto Belo para prestar o serviço, e vem de São Paulo, a gente consegue aí remunerar a estadia dele em Florianópolis. Então, aqui eu deixei aqui meu nome e o telefone da coordenação, né? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. E, assim, a ideia desse ato de mesa aqui, e dos senhores ter essa cópia aí, é justamente para uma forma de sugerir aqui alguma forma de repente, na sua Câmara, aí, poder usar como modelo ou como uma sugestão de como se regulamentar isso. O mais importante é que se preveja, então, isso no orçamento de vocês. Esse valor de 7.600 é um valor que ele está previsto na lei de licitações, então, de repente, pensar em colocar isso no orçamento, que é um valor que dá para se trabalhar bastante, sabe? E como um parâmetro também, nada impede que se utilize a nossa tabela também. A gente sempre recomenda que a própria Câmara tenha um ato próprio, que o município tenha um ato próprio, uma tabela própria, mas é um parâmetro que é interessante vocês trabalharem, porque dá impessoalidade e dá legalidade, legitimidade para toda e qualquer contratação. Então, observado esses caminhos aqui, vocês não teriam nenhum tipo de problema junto aí aos órgãos fiscalizadores aí. Então, deixo aqui aberto para qualquer questionamento ou pergunta aí que, se fizer necessário, estamos aqui à disposição. Se alguém quiser fazer algum questionamento, só vou pedir para levantar a mão para eu entregar o microfone. Bom dia, Gustavo. Bom dia, eu sou de Tubarão, meu nome é Ana. Tudo bem, Ana? Quando tu falou ali da figura do colaborador eventual, isso. Tu falou ali que ele é um servidor, ele é uma pessoa que ela é contratada e que ele não é funcionário da administração. Isso é uma regra ou um funcionário da administração que não seja necessariamente da Câmara de Tubarão? Por exemplo, ele é um funcionário da prefeitura, mas ele é mestrado, ele tem alguma especialização específica numa área que a gente gostaria de ministrar uma palestra. Se ele pode ser contratado ou se obrigatoriamente ele tem que prestar gratuitamente? Não, é assim, na verdade, aquele conceito de colaborador eventual é um conceito do direito administrativo. Ali, pelo que está escrito ali, na verdade, é o seguinte: quando falei em administração, é da própria administração. Então, nada impede que a Assembleia contrate um servidor aí, obviamente, se houver possibilidade de compatibilidade de horário, se contrate um servidor aí por exemplo, do Estado de Santa Catarina para prestar um serviço. Não tem nenhum impedimento em relação a isso. Ele é uma pessoa que ela fora dos quadros da própria administração. Então, essa figura do colaborador eventual pode ser de outro órgão público, aí não tem, quanto a isso, não existe nenhum tipo de impedimento legal. Bom dia, Almir da Câmara de Massaranduba, sou o coordenador. Se tem alguma informação, alguma colocação, mas a gente lá tem ajuda de custo para o vereador Mirim, que mora a mais de 5 quilômetros da Casa Legislativa. Nós temos compra de uniforme, agasalho. Se nós temos isso através especificamente de uma resolução que define o que pode ser pago, mas se tem mais alguma outra orientação que poderia nos fornecer, de repente não é o caminho correto, para essas despesas nós temos automaticamente lanche e pastas, e, enfim, toda essa que fica definido numa resolução. Isso, é bem lembrado aqui para Marilu, que também faz parte. Nós temos previsão orçamentária, está no orçamento, então, em cima daquilo que está previsto, a gente pode executar a despesa. Tranquilo. Em relação a isso, é o seguinte: sempre deve se observar aqui os princípios. Aqui. Quais são os princípios? Os princípios da legalidade que a gente tem que observar. Então, havendo previsão legal em relação internamente para esses custos, não existe problema. E o mais importante é que, aqui, em sendo respeitado o limite de 17.600, estando perfeitamente justificado o porquê daquela contratação ou o porquê daquela compra também. As compras também entram aqui nesse limite. Aqui. E justificado o preço, que daí, no caso, se você for comprar, vamos lá, comprar, de repente, comprar um uniforme, camiseta, por exemplo, o que se recomenda que se faça? Se o custo primeiro deve ser abaixo de 7.600, primeira coisa. Não pode ter parcelamento, não pode ter, esse limite aqui é anual, só para ficar bem claro, não é mensal. Esse limite ele é durante o ano. E tendo os orçamentos, no caso, como qualquer compra normal que se faça, tendo 3 orçamentos aqui, o Tribunal de Contas não tem colocado nenhum tipo de reserva. Tem que estar justificado. Tem que ser uma despesa que tenha uma justificativa de por que você está fazendo a despesa e qual o valor que você está pagando. E tem que estar abaixo do limite. Obviamente, a regra sempre é licitação. Se for uma despesa que se faça uma licitação,
como o vereador mirim são poucos vereadores, não tem por que você abrir um procedimento licitatório para comprar, sei lá, 30, 40 camisetas, não faz muito sentido. O próprio limite legal é como uma forma de privilegiar o princípio de economicidade, porque o que acontece? Esse limite aqui, é porque todo processo licitatório parece que não, mas tem custo digital, tem todo um custo para você poder executar, onde, às vezes, para a administração, às vezes é mais barato você contratar direto do que gastar todo esse valor. Então, ele tem uma razão de ser, né? Então, eu não vejo nenhum tipo de impedimento legal, nenhum tipo de problema. A única questão que eu reforço para os senhores e para as senhoras é que sempre justifiquem, sempre um ato administrativo justificando aqui de por que você está fazendo a despesa. Estando justificado, não existe nenhum tipo de problema. E se existir algum tipo de questionamento, você tem a justificativa pronta, você está, digamos assim, você está com o suporte para, eventualmente, aí, qualquer questionamento de alguns órgãos fiscalizadores conseguir demonstrar a tua boa-fé, demonstrar a necessidade que se está fazendo essa aquisição ou essa contratação. Joel, de Jaraguá do Sul. Eu só complementando essa situação, nós fizemos uma consulta junto ao Tribunal de Contas sobre a aquisição de uniforme, toda essa parte para o vereador mirim, e a orientação que a gente recebeu lá é o seguinte: tá em lei? Tá. Tem previsão orçamentária? Tem. E se respeita todos os processos, né, da dispensa ou da licitação, está tudo certo, e até porque o Tribunal de Contas respondeu para nós que eles também têm programa para a cidadania, os mesmos moldes, que também fazem as mesmas atividades que a gente. Então, foi essas 3 questões que eles colocaram: previsão, lei, orçamentária e respeitar a questão da dispensa ou licitação, né? Não, isso é a orientação, é essa mesmo. E é interessante sempre, se for possível, envolver, de repente, o corpo jurídico da Câmara de Vereadores, se for o caso, ou de quem está responsável pela coordenação aqui, se tiver capacidade jurídica para poder emitir algum tipo de parecer ou uma nota técnica, sempre fazer o parecer do advogado também. O que acontece aqui nas contratações diretas da Assembleia, aqui não se passa pelo jurídico, vai direto porque a lei dispensa, então nem o parecer jurídico é obrigado na contratação de dispensa. Mas, por cautela, a gente sempre faz aqui. Quando eu vim para a escola não tinha o jurídico ainda. Assim, não, mesmo sendo contratação direta, eu acho que é muito mais conveniente que se faça, então, aí um parecer jurídico aí respaldando esse ato, aí, essa compra ou essa aquisição. Eu faço por meio de nota técnica. Como eu não sou servidor efetivo da casa e não sou da Procuradoria Jurídica, eu não tenho capacidade nem legitimidade para se fazer parecer jurídico. Então, eu faço aqui uma nota técnica, uma nota que qualquer servidor qualquer secretário parlamentar pode fazer dentro da sua formação, da sua atribuição. Como eu sou um profissional do direito, eu tenho essa legitimidade, então, para se fazer essa nota, que vai lá no processo, vai num documento, ele não é obrigatório, mas está lá a nota técnica, qualquer questionamento que se faça, está aqui, tem um respaldo aqui, uma explicação, uma justificativa de por que se fez essa despesa. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos os presentes. Sou Maria da Silva Quilcamp, a vereadora Maria de Braço do Norte. E lá nós estamos com o vereador mirim, o primeiro mandato deles, foi instituído em 2017. Temos a lei aprovada desde 2012, porém colocada em prática em 2017. E nós temos, a Natália está aqui do meu lado, é a coordenadora. A gente tem algumas dúvidas. Você falou isso, outro dia até tivemos no Tribunal de Contas, inclusive eles, mirins mesmo, em visita ao Tribunal de Contas, questionaram com relação à compra de um uniforme, de uma camiseta, que fosse para, quando sair, vir padrão, ou a própria sessão deles, nas sessões deles, a gente até diz para eles ir com o uniforme da escola para representar a sua escola, Se tem legalidade para a compra da roupa, material. Com relação à diária, digamos, quando a gente esteve em Florianópolis, o contador da Câmara disse que não tem legalidade para a diária para eles. Como é que funciona? E se precisa se fazer a lei, no caso, eu acho que assim a nossa Câmara não tem, não sei se as demais têm esse suporte para as câmaras mirim ou não, porque muitos alunos ainda não têm o seu notebook, não têm uma plataforma de trabalho até mesmo para a sua escola. Se a Câmara tem legalidade, tipo, para montar uma
um escritóriozinho lá com 1, 2 computadores, né, para que eles possam desenvolver as atividades deles como vereador mirim e também como aluno da escola. Em relação à situação, a aquisição de bens para a Câmara, em específico para o vereador mirim, entendo uma lei específica que já sobre criando o programa, você já tem, digamos, 80% do caminho andado, porque o restante das aquisições desses bens aí, estando contemplados no programa, vai seguir a regra geral aqui, que é justamente o limite de licitação. Ou, se for o caso de licitar, também se pode licitar. Às vezes a despesa é tão alta, não tem por que você não licitar estando criado o programa. Em relação às diárias, já começa a ficar um pouco mais complicado, porque diária você paga, a princípio, para servidor da casa. Então, pagar diária para vereador mirim, eu não consigo visualizar assim, não vou dizer que é ilegal, mas eu não desconheço desse tipo de lei prevendo essa situação. Nossa resolução aqui da Assembleia não tem essa possibilidade, a princípio. Nós não temos essa situação. Agora, se por acaso se criar um mecanismo aí, como é que eu vou dizer que um mecanismo que possa, de repente, um ajuste de custo, mas mesmo assim tem que ter um pouco de cuidado com os órgãos fiscalizadores em relação a isso, tem um pouco de restrição. Mas seria uma forma de repente, se pensar. Eu falei aqui, algumas situações aqui nós temos previsão, mas não é tão, como é que eu vou dizer aqui para vocês aqui, para não criar problema aqui junto aos órgãos fiscalizadores. Aí. Na consulta que a senhora chegou a fazer com o Tribunal de Contas chegou a dizer alguma coisa em relação a isso? Não? Não tem legalidade? Daí... eu... Uhum. A ajuda de custo é um pouco mais complicado. Assim, eu confesso para vocês que eu teria que avaliar. Eu não tenho como responder agora isso sem avaliar aí a lei específica, porque a princípio tem que ter a lei. Sem a lei, com certeza não tem como fazer. Isso eu posso garantir para vocês que sem previsão legal não existe necessidade de se fazer. Eu sou a Marilu, da Câmara de Massaranduba. Só a título de informação, como a gente procede lá. Perfeito. No orçamento da Câmara Municipal, já tem um programa lá dentro que se chama Manutenção do Programa Câmara Mirim. Primeiro passo que a gente tem. E depois tem resolução, né, que institui o programa, regimento interno, onde ali está escrito que a gente vai fornecer uniforme, que a gente vai fornecer lanche, transporte, essas coisas básicas. Mas o princípio de tudo é a previsão no orçamento da Câmara Municipal. Então, quando a gente sai, no caso de viagens, ano passado a gente foi para Brasília, como é que funciona? Os vereadores mirins, eles não ganham diária, mas a gente se hospedou no hotel, a gente tira uma nota fiscal em nome no CNPJ da Câmara de Vereadores, e consta lá que era a hospedagem dos vereadores mirins, e leva para a Câmara, faz o empenho dentro daquele programinha, manutenção do programa Câmara Mirim, e é feito pagamento, normal. Assim, a gente procede com alimentação também, passagem aérea, tudo da mesma forma, porque existe a previsão no orçamento. Mas não é por meio de diária, né? Não é diária. Não é por meio de diária. Não, diária a gente empenha direto lá dentro. Não. Na rúbrica. Os vereadores mirins não recebem nada em nome deles. Na rúbrica da manutenção do programa. Dentro do orçamento da Câmara de Vereadores, a gente tem um projeto de atividade que se chama Manutenção do Programa Câmara Mirim, e todas as despesas referentes a gente empenha lá dentro. Cada uma dentro do seu elemento de despesa. Se é hospedagem, se é alimentação, se é uniforme, e a gente faz isso já...
Mas também aqui alguns anos e nunca teve problema. A gente está na 8ª legislatura. É dessa forma que a gente procede. Eu acho que regulamentando aí, havendo essa previsão legal a princípio, e sendo uma rúbrica geral, eu não vejo muita dificuldade. Acho que é a diária que eu confesso que eu tenho dificuldade de poder entender como diária. Assim. Sem nome específico para vereador de diária, eu entendo que aí o Tribunal de Contas eu acho que tem razão. Em relação ao uniforme, eu não consigo também visualizar, na minha opinião, estou falando opinião, porque o direito é assim, o direito cada um tem a sua opinião. A gente não pode aqui dizer aí a verdade absoluta nem a mim, né? E é o que compete aos órgãos fiscalizadores. Mas eu entendo aqui que eu não vejo muita dificuldade em relação ao uniforme. Não vejo, particularmente, em sendo comprado e existindo o programa, eu não vejo dificuldade nessa aquisição. Eu não vejo problema em relação a isso. Apesar de que alguns querem até receber salário, mas... Agora a senhora falou em ajudar para estudar, daí isso eu acho que tem reserva. Isso eu entendo que não é possível também. Eu acho que a ajuda para estudo, eu acho que daí não entra dentro das atribuições do vereador Mirim. Eu acho que já tem dificuldade. Material para uso no programa. Não, tudo referente, toda a rúbrica do programa tem que ser utilizado no programa. Você não pode desviar também, fica complicado. Comprar o computador para o vereador Mirim, mas o rapaz vai utilizar na escola, um dos vereadores. Não dá. Não tem que ser tudo dentro da Câmara. Todas as aquisições devem ser relacionadas ali. O recebimento, sempre com o recebimento. Nota fiscal, sempre, se possível, nota fiscal colocar para atender a demanda do vereador Mirim. Tudo, tem que estar tudo bem... Lá a gente também sempre faz parecer. É isso que eu ia falar, e sempre com parecer. Porque sempre que se tem um pouco de dúvida em relação a posso fazer essa despesa ou não, claro, você tem que se consultar o advogado. E de qualquer forma, o importante do parecer jurídico é ele dar uma proteção, um respaldo para o gestor. Para o gestor, no mínimo, se ele não for aí, pego por questão de má-fé ou qualquer coisa nesse sentido. Então, sempre que tiver um pouco de dúvida ou não tendo dúvida, assim, se pega sempre o parecer jurídico. É fundamental. Deixa eu só passar para ele, já passo para ti. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Meu nome é Fábio, sou coordenador da Câmara do Parlamento Jovem de Agronômica. Só complementando e só dentro da complementação da colega e fazendo uma pergunta, nós temos essa dificuldade também, não é uma dificuldade, nós temos também essa situação de levar o parlamento para fora do município quando tem algum curso, como nós tivemos já em Ituporanga, através da Escola do Legislativo, como nós tivemos o ano passado o encontro aqui, na LESC, e nós não pagamos diária, né? Nós temos diária como nossos funcionários, mas para os jovens nós não temos a situação de pagar diária, até porque a legislatura não permite. Porém, nós fizemos um adiantamento financeiro. Nós já temos mais ou menos prévio quanto a gente vai gastar com o parlamento, com alimentação e demais custos que a gente vai ter naquele dia. Nós pegamos esse dinheiro através da Câmara e fizemos uma prestação de conta posteriormente. Através do nosso jurídico, o parecer dela, e através do advogado da UCAV, o Dr. Marcionei, não há problema nenhum. Na sua visão, isso há problema ou está dentro da normalidade? Eu acho que se a natureza das despesas elas são condizentes com o programa, acho que a principal regra que tem que se ter que as despesas elas têm que ter, deixando o aspecto legal, assim, toda despesa que você vai fazer ela tem que ter uma justificativa de por que está sendo realizado. Então, estamos justificando a despesa, o valor dessa despesa, né? E a questão da previsão legal e orçamentária para isso, eu particularmente não vejo um problema maior, assim, não vejo dificuldade em relação a isso. Agora, diário, eu volto a dizer, tem que ver como é que você vai lançar essa despesa. Diária para vereador Mirim, não dá, não tem como. Bom dia. Bom dia. Então, só para deixar claro, quando a vereadora Maria mencionou a diária, eu acho que ficou um pouco meio confuso, né, quando ela questionou a questão da diária pro vereador Mirim. Tá. Né, deu a entender que seria diária para cada um. Né? Isso. O que acontece? A situação anterior, nós tiramos, por exemplo, eu tirei a minha diária e com a minha diária eu paguei as despesas dos vereadores mirins. Então, a dúvida era gerar uma diária
AMAS, em nome da Câmara Mirim para todos os vereadores mirins, certo? Então, no caso, não tem legalidade, porque deu a entender que seria uma diária para cada vereador mirim. Não, né? Então, mas eu acho que tirar uma diária a mais não, sim. Foi somente isso que eu queria deixar bem claro, né? Não tem como. Não tem como. Perfeito. Bom dia. Doutor Gustavo, o senhor poderia esclarecer para nós se a compra de até 17.600 na contratação de ministrantes é para todos os ministrantes anualmente ou é para cada ministrante? Eu acho que é uma dúvida que pode ter surgido. Eu devia ter falado aqui. Na verdade, se entende aqui que é por contratação. Então, se eu estou contratando o professor X para dar uma palestra e o professor Y para dar uma palestra, são empenhos diferentes, são contratações diferentes. Eu não vejo possibilidade de se pensar em parcelamento de despesa aí. São por contratação. Eu entendo que é por contratação anual. Tá? Então, o que a escola faz lá? A escola, como a gente tem alguns contratados que são recorrentes, a gente tem sempre um controle. Todo ano a gente faz o controle. Quanto mais a gente pode contratar essa pessoa aqui? Já chegou no teto de 17.600? Já não chegou? Sempre tem esse controle. Na verdade, é por contratação. Não pode ultrapassar os 17.600 direto. Daí é o problema. Mais alguma dúvida? Não? Todo mundo esclarecido? Pois as dúvidas, com certeza, assim, alguns que estão no início aí do programa, elas vão aparecer. Então, o doutor Gustavo já deixou aqui à sua disposição. E vocês também têm as assessorias jurídicas nas câmaras, né? Que podem daí estar tirando, né, todas essas dúvidas. É isso? Então, queria agradecer ao doutor Gustavo pela disponibilidade dele de estar aqui conosco. Queria, antes de finalizar esse primeiro momento... Só um segundinho aqui. Se, eventualmente, a gente apontar alguma questão do Tribunal de Contas sobre isso aí, qualquer entendimento diverso sobre essa situação aqui, a gente se compromete aqui via lei, que eu encaminhar para ela algum parecer, uma coisa, e chegar até vocês. Porque existe, como uma matéria relativamente... assim, apesar de velha, mas sempre as dúvidas sempre vão surgindo, no caso concreto. Então, só para dizer que a gente está aqui à disposição, né, e no que precisar aqui, e do que chegando novidade, a gente passa para vocês aí. Tá bom? Eu agradeço aqui a atenção de todos aqui. Muito obrigada. Então, gente, antes de dar uma paradinha para um cafezinho simples, né, oferecido ali por nós do Núcleo, eu queria apresentar o Daniel, que é o nosso estagiário do período da manhã. Então, todos os e-mails que vocês têm recebido, né, a partir de agora, com esse encontro, todos os contatos, é o Daniel que cuida de manhã e a Vitória, que vai vir à tarde, que cuida de tarde. Tá sempre com a nossa supervisão ali, né? Mas a gente trabalhando junto, então eu disse, vamos lá, Daniel, para eles saberem quem tu és, né? Então é ele que é do mesmo nível aqui, né? Da mesma estatura do núcleo. Certo? Então, tem um cafezinho aqui, aí em 15 minutos a gente volta para a terceira parte, que é sobre letramento político com o professor Luciano Dauti. Obrigada.